Vocês viram os 20 centavos que elegeram o Jair Bolsonaro? Não tô ligado. Caralho, documentário do cara que é do imperador. Faça um podcast exclusivo para financeiros sobre cada um dos documentários que venham publicado aqui. A vitória de Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2018 levantaram uma série de dúvidas na cabeça de muitos brasileiros. De onde ele surgiu? Ué, da mitolândia. Como ele conseguiu conquistar tantos seguidores em tão pouco tempo? Mitando. Porque a mídia, a classe artística tinha tanto medo de sua candidatura. A mitada... A arte teme a mitada. E como ele venceu as eleições de 2018? Mitando. Acho que já tem todas as respostas. 2018 tem tempo já, velho. 4 anos. É, mano. Eu lembro bem, uma hora dessas, 4 anos atrás, eu tava tweetando mentira. O dia inteiro tweetando mentira. Sim. Os erros de Dilma. Não vai ter Copa? Às vezes 2014. Brasil acima de todos. Nasce um presidenciável. Caos e miséria. Bolsonaro 2018. Também dar o poder na internet. Não se instrui como bandido. Não dê pago para artista. Cara, precisamos da quarta via, mano. Vou ver a intro só, vamos ver a intro. Streama aí. Você já tá streamando. Teoria das conspiração, mano. Tô streamando aí, velho. Dá uma olhada aí você. Bira. Leme. Foi eu que fiz a thumb, Strikerzada. Ciranha? Ô Striker, você é um cara do Bitcoin? Tá boa a edição, o corte maravilhoso. Edição boa. Mozart Requiem, pra quem não é cult. Rodrigo Faro. Cara, isso foi no vídeo ou foi na cal, esse Rodrigo Faro aí? Foi na cal, não foi no vídeo, foi no vídeo. Ah, Foi no tá. vídeo. Aí! Esse cabelinho de Light Yagami. A Bom nossa demais. existência é permeada por Cara, não, vamos ver aqui os heróis que apoiaram ele. Boa. Pô, Linkless, Bruno Rio, Julek, Caio Oliveira, Quando que a gente vai chegar nesse nível? Cara, meu sonho é chegar isso aqui. Meu sonho. É o teu Strikerzada, Casimiro O aqui. J. Pelgas. Limão. Casim... Postitos. Casimiro da Deep Web, CJ, Tubarão, Kermit. Nossa, mano, só é cara de peso. várias questões cujas Só lendo. respostas jamais obteremos. Qual é a origem da vida? Será que Deus realmente existe? Porque a Fiat fez uma areia e como Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018, um cara que falou em rede nacional que se relacionou sexualmente com galinhas e vivia fazendo participação especial no Super Pop da Você não rede. sabia, não. Shed, eu diria. Esse Caralho, já é fã dele se tornou agora. o nosso chefe de estado. Igual o Whindersson Já Nunes fazem que falou isso, quase né? 4 anos que mais parecem uma eternidade, porque muita coisa aconteceu de lá pra cá. Come and Uma See, nova filme eleição cult, pra quem não presidencial sabe, está né? batendo na nossa porta, mas até agora ninguém sabe responder ao certo como Jair Bolsonaro. Contratar um tradutor, um Patrícia e um tradutor. Será que tem essa vaga, mano? Tradutor Patrícia, um cara que fica falando referências. Bolsonaro conquistou a presidência? Especialistas dizem que essa é uma das várias consequências da ascensão da extrema-direita populista no mundo. Pô, já duplicado foi mal, rapaziada. Que se olhou com os rostos pra... Tá bom. Quem Ninguém sabe? falou nada, mano. Ouvindo áudio duplicado há uma hora já. Pode ser verdade, mas eu acho essa visão teoria da conspiração demais pro meu paladar. Toda história tem 3 lados: o meu, o seu, Não vai vir terceira via não, né? o melhor pra ser contado. Esse enviando mentiras de K-pop aí. Do Xbox, hein? Não, Não meu Treasure Me. O eu dele. Pro meu paladar. Toda história Coleção. tem 3 lados: o meu, O dele. o seu Cara, é muito conteúdo nesse vídeo. Caralho, esse aqui é o nosso vídeo. e o melhor pra ser contado. Dessa Ai, forma, eu cara. prefiro abraçar a ideia. Que semiótica foi essa, mano? 20 centavos, alguns Caralho. minutinhos no CQC e centenas Nós perdemos de seus memes erros, conseguiram eleger um presidente. E eu sei bem o que você pode estar pensando, que isso é ridículo. Dizer o loucura, Sol mas do Better Call nunca Saul. se Better Call esqueça Saul, de um de do nossos personagem de Breaking tempos. Bad que virou um Bostil, patrão. tanque, Isso aí é a Índia,
ou tá? deixe-o. Ou conhecido como Sergipe também. É inegável que esse país amaldiçoado por Deus e devastado pelos seus Se é São Paulo. burocratas está em franca decadência desde que um bando de milico broxa deu um golpe militar se instalando no poder em um regime ditatorial em 1889. Um país que já teve como chefe de estado a reencarnação de Marco Aurélio, o imperador filósofo. E hoje em dia quem manda nesse circo é esse cara. Bom dia a todos, menos para a primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser. Quero parabenizar o João Roma. Isso aconteceu, mano. É verdade. O que? Eu não entendi. Cara, ele Qual a chegou. graça? Cadê a graça? Ele chegou, fala galera. Aí geral, aí presidente. Aí ele contou uma piada e o senhor caiu, tá ligado? Literalmente o senhor caiu, mano. Que eu já dei um bom dia. Circo esse cara. Bom dia a todos. Ó, geral batendo menos pra palminha. primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. É verdade, né? Isso foi esse ano ainda, eu acho. Acredite se quiser. Foi bom. Acredite se quiser. Aí ele, e aí, pô. Cara, Joe Biden nunca faria isso, tá? Quero parabenizar o João Roma. É verdade. Cara, o Joe Biden é um covarde, né, mano? Vamos Ainda mandou um salve aí pro John Roma. Caralho. Modelo aristocrático constitucional europeu relativamente estável para se tornar mais uma republiqueta latrina-americana instável. Foi um duro golpe nos planos do Merdil em se tornar o país do futuro. Mas nem tudo estaria perdido se... Sacanagem, nunca houve esperança. O golpe final foi dado na Constituição de 1988 com o sufrágio universal. Como bem disse o ex-ditador João Figueiredo, um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Dito e feito, desde Europa, então, 1988, cancela aquela merda, o chimpanzeleiro médio vem elegendo Por favor. presidentes cada Francês vez nunca mais mais. analfabetos. Começando com um caçador de marajás em 1989, Fernando Collor de Mello. Um homem forte, jovem, bonito e viril, que conquistou o coração do eleitorado feminino que estava há 20 e tantos anos sem votar em um presidente. 2 anos depois, ele foi cordialmente convidado a se Gostoso é retirar aquelas do que elas Planalto querem. após, sem querer querendo, se tornar o motivo de uma onda de churrascamentos sem precedentes como consequência do Plano Collor. De acordo com a mídia, a sua queda foi causada por um bando de universitário burguês com a cara pintada assim. Tem palhaço que acredita nisso. Assume o vice, Itamar, que justificadamente dividia suas atenções entre a hiperinflação e modelos sem calcinha na Sapucaí. E o mais impressionante é que este homem, que você questionaria sua competência de Crítica manter um social. peso de papel sob um papel, conseguiu ser o melhor presidente desde a redemocratização. Óbvio que isso só é verdade graças ao sucesso Confere isso aí, Bira. Eu, né, que acompanhei de perto todo esse drama. Eu sou insider, né, do governo. Aham. Tu que tava lá no governo, então, mas confere isso aí. Confere. Caralho, não, tá beleza. estrondoso do Plano Real, que elegeu o único presidente verdadeiramente alfabetizado da Sexta República, o entreguista Enéas? FHC. A administração do Dr. Fernando Henrique Cardoso foi marcada pelas privatizações, agências de regulação e caluniosas acusações do PT. Então, tô percebendo que é um documentário de verdade mesmo, Que é um né, cara? absurdo. Colocando em perspectiva, História. seu mundo Não, pô, é um gameplay, porra. tem um relativo sucesso. Ah, que os caras não achei que ia ser uns vídeos tipo nosso, né? Que não faz o menor sentido, só zoeira e tal. Mas é claro, Mas é história, mano. História pura. Fato não é zoeira, irmão. Fato não é zoeira. Fato não é zoeira. ele não iria sair impune, afinal de contas, este é o Cuzil. FHC deixou um presentinho para todos nós lá em 1997. Um câncer chamado reeleição, que viria a degustar o furico de toda a nação nos anos seguintes. Em 2003, assume o circo Luiz Inácio Lula da Silva, o suposto metalúrgico, que supostamente sofreu um acidente Não de era? trabalho, se tornando o maior líder sindical do país. Fudeu, mano, após era ser mentira. supostamente preso pela ditadura Pô, Lula era do bonito, Trabalho mano. Silva, o suposto Cara, Esse é o Lula? esse é o Lula, pô. De terno Mentira. com 15 anos. Esse é o operário. Caralho, mano. A vida é uma mentira. Bota fé, bota. metalúrgico, que supostamente Cara, sofreu por isso que- um acidente de nossa trabalho, senhora, se tornando por isso o que eu maior odeio líder sindical do o PT. país, após ser supostamente preso Enganaram. pela ditadura militar depois de vários Descobri agora no Imperador. Vou cobrar ele. Vou cobrar ele agora, velho. Caralho.
Ô Lula! Ô Lula! Que isso? Tu mentiu pra mim? Caralho, A ele máscara não... caiu. Ele não mentiu pra mim não, né? Que filha da puta, cara. Várias supostas eleições sem qualquer interferência americana, ele finalmente se elegeu e por um golpe de sorte acabou recebendo de presente o boom das commodities e dando a impressão de que o seu governo Essa cara estava imagem é muito boa, né? supostamente tirando o lixo da miséria. Depois de quase 500 anos desde a chegada de Cabral, a esquerda, supostamente de verdade, havia finalmente tomado poder na ilha de Veracruz. E o Lula tentou fazer um estado Eu tô gostando de muito, bem-estar tipo, dos social nomes, tipo, europeu em um apelidos país pra nação, pobre tipo, de terceiro Bostil, mundo. Cuzil, Chegamos na Merdil. Dilma, que é onde a história começa Pô, a ficar Dilma é uma interessante. De gostosa, fato, né, foram cara? belos anos aquele Puta período que entre pariu. 2010 a 2013. Vamos falar a O verdade nosso tio aqui, ainda né? vivia aquela nostalgia do período Lula. O sonho Aqui é- de ganhar aqui a gente fala a própria, verdade. carro sem placa, universidade pública e o pobre andando de avião ainda eram quase uma realidade. O ponto é, a Dilma não foi eleita por méritos próprios, muito longe disso. Ela tinha o carisma de uma calçada de concreto e ninguém sabia quem aquela coisa era, tornando-a o poste perfeito. Em uma eleição em que o PSDB de Serra brigava de foice com o PT para ver quem era mais socialista, a pornográfica popularidade de 87% do Lula ao final do seu mandato garantiu a eleição da Dilma com 56% dos Dilma votos. entende, né? Ela iria viver sobre a sombra do sapo barbudo durante todos os anos do seu mandato, deixando o caminho aberto para a reeleição de Dom Inácio em 2018. Depois de 8 anos do total aparelhamento do Estado, colocando o Centrão em definitivo na folha de pagamento, a perspectiva da época era uma só: o PT iria dominar a política nacional pelas décadas que virão e nada, absolutamente nada, iria quebrar esse ciclo de poder. Será? E você já deve saber, mas a Dilma conseguiu contra tudo e contra todos, ela conseguiu destruir esse sonho. A Dilma cometeu 2 graves erros no seu mandato. O primeiro é ter aceitado a ordem de Lula para se tornar a presidenta do Brasal. E o segundo é muito mais grave. Ela Brasal. ativamente chutou a própria base para longe dela. O PT é um partido muito antigo. Em Aquela suas puteira. raízes está o movimento sindicalista e outros movimentos sociais muito influentes na política nacional. Durante os 8 longos anos do regime Lula, além do Centrão, obviamente, os sindicatos e MSTs da Olha. vida estiveram muito próximos do Caralho. poder. E eles se aproveitaram grandemente dos superávites primários também. causados pelo boom das commodities no início da Bira. década. O Caralho, salário igualzinho. agudo garantiu que todo mundo que estava na sua folha de Nossa. pagamento estivesse feliz e contente, e de fato não havia motivos para críticas. As grandes empresas e bancos estavam nadando Aí em chegou o dinheiro Mano público Brown, com os mais meteu a diversos real, né? subsídios concedidos graças ao PAC e o Minha Casa Minha Vida. O número de trabalhadores com CLT cresceu muito e, por consequência, a quantia monetária desviada para os sindicatos mediante imposto sindical. A velha guarda do PT nunca foi tão rica e poderosa. Quando explode o escândalo do mensalão na Os metade do outfags do primeiro PT. mandato Lula, pouca gente realmente se importou. Afinal, o PT havia comprado o Congresso e a mídia. Todo o escrutínio da época era literalmente para inglês ver. E a população brasileira, sabiamente, estava mais interessada em fazer churrasco e financiar Palio 1.0 em 48 vezes. A crise Palio econômica de 1.0. 2008 foi uma marolinha Meu na carro. popularidade do Lula. O crescimento da economia nos anos anteriores garantiram que o estado de bem-estar social seguiria toda a potência Welfare State, pra quem pelo não menos até sabe. 2010. E isso não era um mistério para ninguém. Mesmo com o Dilma Ministério vai da de Fazenda atochado de keynesiano safado, qualquer pessoa minimamente versada em economia para leigos sabia que Cusão. aquela festa tinha hora marcada para acabar. E a bomba iria estourar nas mãos Não do existe próximo almoço governo. grátis, A escolha Mel. da Dilma foi claramente pensada nela como um There is no mero free lunch. fantoche. Eu vi no Ciro Alguém Gomes. facilmente manipulável pela velha guarda do partido. Alguém que não Minhas causaria fontes, muitos Imperador e problemas Ciro não Gomes no caminho fogo. aberto para o retorno triunfante de Luiz Inácio alguns anos depois. O problema é que não foi isso que aconteceu. Dizem as Essa é uma más base línguas que histórica. Dilma era extremamente teimosa e isso foi um grande problema pro partido. O seu primeiro mandato foi marcado pelo descolamento das bases do PT, enquanto abria cada vez mais as pernas do governo para o Centrão. Esse foi um movimento duramente criticado até pelas alas mais cegas do partido, que somaram vozes com os dissidentes da esquerda brasileira Ciro no descontentes chat. com as reformas Salve. aprovadas pelo governo Lula desde o seu primeiro mandato, como a reforma da Previdência de 2003, que causou o nascimento do PSOL a partir das alas radicais do PT. O ponto é,
Por quase 3 anos, a Dilma ignorou a velha guarda do partido, movimentos sociais e uniões sindicais. Enquanto isso, dava mais poder ao Centrão e iniciativa privada para ditarem os caminhos trilhados pelo seu governo. Mas ela não havia percebido um pequeno detalhe. Tanto o Centrão Tá acabado quanto os agora, hein, grandes empresários não possuem ideologia. Eles vão apoiar qualquer governo que encha os seus bolsos. E a partir do momento que esse dinheiro parar de entrar, as grandes companhias do Centrão se transformarão na sua maior oposição. E foi exatamente isso que aconteceu. O crescimento econômico que o Brasil havia vivenciado nos anos anteriores reduziu muito a sua intensidade e pela primeira vez em quase uma década houve recessão técnica em 2013. E não, eu não vou entrar em detalhes econômicos nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo só sobre a história econômica brasileira, mas o que realmente importa é que a Alfred Dilma brasileiro. havia cavado a sua própria cova. Ela Imperador. trouxe interesseiros para perto, enquanto mandou aqueles que iriam apoiá-la em qualquer situação para longe. E ela fez isso justamente em um momento em que a população brasileira havia realizado que uma Copa do Mundo no Brasil não era uma boa ideia. O ano é 2007. Lembra dessa Havíamos merda, cara? Não vai ter recentemente Copa. sido chutados da Copa do Mundo Não vai mais ter ganha da Copa. história. O quadrado mágico misteriosamente havia falhado miseravelmente. Mas nem tudo estava perdido. A eleição da sede da Copa do Mundo de 2014 estava para acontecer e o país do futuro era um dos principais cotados para receber a competição. Trazer a Copa para o Brasil era um objetivo muito claro do governo. Este sendo o maior evento de entretenimento do Aí o planeta, Pelé colocaria um falou que não. holofote diretamente sobre o Brasil durante o mês inteiro. Esta Vai ter era Copa a sim. oportunidade de exibir esse país falido para o mundo, Caralho. com uma nação caminhando a passos largos para o todo mundo desenvolvimento. mudou de ideia. Lula, que naquele momento era tido como o governante populista mais popular da Globo, não iria perder essa oportunidade de fazer o uso da síndrome de vira-lata de toda a nação como ferramenta política, mostrando para a população brasileira que os gringos estavam pelo menos um pouquinho se importando com o Brasil. E esse objetivo foi atingido. A Copa era nossa. E a partir daí, tudo foi por água abaixo. E assim começa a novela das obras da Copa. Tirar da tela Foi essa uma porra aqui. catástrofe. Isso ninguém pode negar. Até hoje, dezenas de Vê? obras de infraestrutura ainda não foram minha casa concluídas foi e construída na aquelas que Copa. terminaram foram pornograficamente superfaturadas e Meu tio é mal vereador, acabadas. desviou Se dinheiro tornaram um da Copa. gigantesco elefante Obrigado, branco Dilma. como a Arena Pantanal e a Arena Pernambuco. Bilhões e mais bilhões de reais de dinheiro público roubado do contribuinte mediante imposto, ou seja, o seu dinheiro foi despejado em projetos duvidosos para agradar gringo por um mês, levando Peraí. em consideração que o Brasil é um país de terceiro mundo. Filho do PNA, mano. Isso aqui é coisa séria. Tá me dizendo que esses caras de terno Mas ele feriram falar no pra PNA. PNA? Não, ele não falou, mas eu tô achando que esses caras de terno feriram no PNA. Cara, se o Goku tivesse aí, Aí eu não sei. você acha que ele ia deixar que isso pariu, não, isso aqui é muito mais, isso aqui é necessário, esse vídeo aqui é necessário. E que em 2012, mais de 30% da população não tinha sequer saneamento básico e a renda domiciliar per capita era de 871 Tá, galera, pra esse vídeo, o Léo gastar postou um mais vídeo de R$1 comentando milhão Chardu, reais eita pra porra. construir uma arena com capacidade para 44 mil pessoas no meio da Amazônia não parecia uma boa ideia. E naturalmente, não caiu bem pro brasileiro médio. O início de uma recessão econômica e sucessivos escândalos de corrupção se transformaram em uma bomba. Até hoje não que entendo o meme do necessitava de uma PNA. pequena fagulha Que para meme, cara, tudo isso aí é explodir cultura. nas mãos de quem estivesse no poder naquele Vai ver momento. Tecnolize aí, por Num favor. belo dia de junho, mais especificamente no dia 6 Expandir de esse teu junho mundinho. de 2013, o movimento Passe Livre estava fazendo o que faziam de melhor: bagunçar o pacato e calmo trânsito de São Paulo. Mas dessa vez, diferente de todos os outros protestos que eles já fizeram em sua história, especificamente neste dia, eles tinham uma boa razão para reclamar. O estado de São Paulo é o feudinho do PSDB há quase 3 décadas, e os seus governadores mandam e desmandam no estado sem qualquer tipo de oposição da Assembleia Legislativa. No fatídico 6 de junho, o até então governador Geraldo Alckmin havia anunciado o aumento da passagem de ônibus em 20 centavos. E nenhuma alma, tanto no executivo quanto no legislativo do estado, haviam se questionado se esta seria uma boa decisão naquele momento. Afinal, quem questionaria a canetada do governador, né? E o resto é história. Foi pra rua, Bira? Hanabi. Como um pequeno protesto de esquerdistas Foi. radicais havia Mano, eu tava ali, ó, naquele vídeo ali sou eu. Tu que tá dando tiro no cidadão de bem? Sim, velho, eu ali, ó, correndo. Bomba e bomba, pai. Não Bomba e dá. bomba. Mas sim,
pela desnecessária Treinando bomba no violência CS. Aí que eu policial para aprendi a jogar reprimir aquelas CS. manifestações. O brasileiro médio sentiu compaixão por aqueles jovens burgueses universitários levando cacetete na cara e bala de borracha no peito. E todo Canônimo o hoje. ódio coletivo pelo governo fermentado por anos acabou explodindo de uma vez só. A quantidade de gente na rua apenas cresceu nos dias seguintes em paralelo com o vandalismo dos Black Blocs, que queimaram ônibus e destruíram vidraça como se não houvesse amanhã. E a resposta era a óbvia escalada da violência praticada pela polícia militar. Por todo o país, verdadeiras batalhas campais estavam acontecendo todas as noites a partir de 6 de junho. Mesmo com milhões de pessoas tomando as ruas, o governo de São Paulo não deu para trás na sua decisão de aumentar o preço da passagem. Eles optaram por manter a sua mão na esperança de que aqueles protestos iriam se dissipar, como sempre havia acontecido no Brasil. Toda a elite política havia condenado aquelas manifestações. Geraldo Alckmin bateu na tecla de que aquele era um movimento pequeno, político e violento. O recém-eleito prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, em 18 de junho Parece um defendeu o clipe de aumento música. do preço das passagens e criticou a violência perpetrada pelos manifestantes majoritariamente Because I'm de happy, esquerda. tá ligado? Parecia Dilma um pouco Rousseff, Haddad. em um lapso de genialidade, também critica a violência dos protestos. Aquele movimento de esquerda radical que defendia apenas o passe livre, em pouco tempo, havia se transformado em um movimento anti-governo, tendo em vista que o governo brasileiro, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, era controlada pela esquerda moderada. Isso resultou no descolamento definitivo da base do PT do governo Dilma, e uma oportunidade valiosíssima para uma direita entubada acordar do seu longo sono de 25 anos. Havia um medo real e justificado sobre a realização da Copa das Vocês estão ouvindo Confederações isso? em julho Música de Sonic de 2013. fundo, cara. Governante nenhum quer que o santo turista gringo Green leve Hill. Molotov na Isso é uma cabeça no seu mensagem, cara, trajeto isso é uma até um mensagem. estádio de futebol. Mas esses temores acabaram Obrigado, não coach. chegando às vias de fato. A Copa das Confederações aconteceu, foi um sucesso e Professor acabou Olavo? sem maiores problemas. E aqueles protestos que incendiaram o Brasil por quase um mês inteiro acabou se dissipando. Não com a velocidade em que a elite achava que iria, mas por fim, o gigante voltou a mimir. Afinal, ele estava confuso e não sabia o que fazer, pois não havia uma pauta única naquelas jornadas de junho. Todo tipo de facção havia levado as suas pautas particulares faltou para as lerem ruas o PNA, e né? nada foi pra frente. Berrar contra a corrupção, pela saúde, pela educação é a mesma coisa que debater com um girino. Mas apesar disso, aquele movimento foi a semente plantada de uma direita vocal que estava prestes a eclodir da internet para quebrar o status quo. Em março de 2013, o governo Dilma apresentava uma aprovação de TH sendo preso aí. 65%. Ao final de junho, amargava 30%. Uma série de projetos no Congresso foram aprovados ou sumariamente engavetados, como o estabelecimento de regras claras para a delação premiada que viria a derrubar o governo do PT alguns anos depois. As eleições de 2014 marcam um ponto de não retorno na história do Brasil. Pela primeira vez em mais de 125 anos dessa republiqueta chamada Bananil, a população brasileira não foi completamente Republiqueta chamada Bananil. Os Smartmatic totalmente seguros à prova de fraudes confiam no sistema eleitoral do Brasil, Zil. Dessa vez, havia uma cristalina divisão entre esquerda e direita. O nós contra eles. O bem contra o mal. De um lado, tínhamos a atual presidenta Dilma Rousseff, que havia neste quase um ano e meio, entre as jornadas de junho e as eleições, tentado recuperar a base do PT que ela havia desprezado nos primeiros anos do governo. E um discurso muito mais esquerdista radical havia contaminado sua propaganda e planos de governo, mas obviamente era tudo para agradar o seu rebanho. Enquanto do outro lado havia um desconhecido do cenário nacional, o senador por Minas, Aécio Neves, neto do melhor presidente da história da República, Tancredo Neves, pois morreu antes de dar alguma canetada que iria arruinar o futuro da nação pelas décadas que viriam. Um grande presidente. Ele era o candidato do PSDB, e que nessa eleição havia se fantasiado de direitista para tentar ganhar os votos daqueles que estavam descontentes com o governo petista. E não era pouca gente. O brasileiro médio, que até aquele momento era apenas um churrasquista, votaria no candidato que lhe garantisse o sagrado Todo mundo era fogo de gaúcho, chão né? no fim de semana. Havia Até sido 2014. obrigado a escolher Ah, um meu, lado todo nessa mundo disputa. querendo E um para churrasco surpresa de fogo da de chão, elite, meu. Um terço da população merdaleira Bah, havia meu. esquecido que quem bate cartão não vota em patrão, e escolheu o PSDB travestido de direita nessa briga. E o desfecho dessa história você já sabe. Com centenas de relatos de fraude, Dilma vence com uma margem assustadoramente pequena, mas que não representava nem de perto o clima do país. Ela assume o trono com uma aprovação de 39% e fecha 2015 com tenebrosos 9%. E sabe o que isso significa? Ela simplesmente não conseguiria
nem se tivesse capacidade para tal, governar o país. Com uma reprovação de 70%, Dilma havia se tornado uma leprosa para a elite política. Quem fosse estúpido o suficiente para se Que isso? aproximar do Cone nesse momento Leprosa. sabia que nas eleições de Leprosa, 2018, sem terra, caso não Dilma. fosse um político midiático, era ser escorraçado da vida Uma gostosa pública dessa virar a leprosa é chutes foda. e pontapés. Essa reprovação toda não era... Ó, o cara, mano. O cara realmente tem tesão na Dilma, né? Esse é o THF. Cara, é um fato. Tudo isso era parte da bola de neve que havia se Cara, formado quem não ao tem, né, longo mano? Nem direita do nem esquerda, mesmo para estado frente, de ó. bem-estar social e o keynesianismo Para cima, né? misturado com Meu pau desenvolvimentismo cepalino nada barato bancado por 8 anos durante o governo Lula. A conta Nem direita nem pra havia nem chegado, esquerda. e o início Muito menos da pra crise frente, econômica para em cima. 2013 e o agravamento da mesma em 2015, elevando o número de desempregados de 7,25 milhões em 14 para 10 milhões em 15, só criaram um cenário perfeito para que o Cone fosse decapitado e o vampirão do Centrão assumisse o cerco. A Dilma foi absolutamente incapaz Eu gosto do de filho do proteger Temer, os seus né? aliados Que ele fazia vídeo de políticos e skate, financeiros da Lava Jato, skateboard. que estava nessa altura de 2015 devastando toda a sua Pena que os base haters de apoio. Os seus aliados no Centrão, tiveram um vendo coração esse como o cenário, viram a casaca e inventam uma justificativa tosca para um processo de impeachment, que em um governo jamais seria levado a sério. Com 70% de reprovação, e semana sim, semana não, o MBL puxando protestos que Caralho, enchiam as mano, mais quem lembra importantes desse skin? avenidas do país, foram um sinal verde para que o Centrão tomasse o Planalto em 16 Mas e tá uma nostalgia finalmente agora. estancasse a sangria. Quando o Kim só É queria fato saber de que o imitar. processo de impeachment Vê de que esse papinho 16 de lei. foi um golpe interno. Ah, porque Isso a lei- não é segredo pra ninguém. A Dilma foi Ah, porque a escorraçada PGR da presidência como um cão sarnento porque ela não mais servia Saudade aos de compilado de interesses do imitada aqui em Centrão. Ela Kataguiri. havia perdido o controle do país e o seu vice, Michel Temer, que atingira níveis de reprovação até maiores que os de Dilma, era visto como O um Michel certo Temer é bom demais, país mano, dos saudade. outros, aprovando dezenas Cara, essa de época era muito boa, a gente era feliz não sabia, né? Michel Temer no poder, tá ligado? Muito É, engraçado. ficava xingando o Michel Temer todo dia agora, saudades. E todo mundo xingava ao mesmo tempo, né? Ninguém defendia. Ele é Morbius, né? Ele é, tipo, Era o Morbius. Ele era o Morbius, cara. Caralho. Nossa, vampirão, mano. Todo mundo se juntou pra xingar o cara, mano. Era todo mundo feliz, assim. O Kim imitando, não queria saber de ler lavatória, essas porra. CPI, agora só quer, não sei o que. Só Morbin. KKKK, esse é o Brasil. formas impopulares. Cara, toda vez que ele dá um discurso, ele fala It's Morbin Time. Na moral. Ele caiu a caneta, aí o cara, hey Morbi. Aí ele, oh, sorry. Aí ele pegou, nossa, muito bom. Forma a conter a crise econômica que estava destruindo a União desde meados de 2012. Mas o fato mais importante em todo Imagina um nerd. Não, mas isso não aconteceu. Isso é um revisionismo histórico que não faz sentido. Eu não lembro dele fazendo mob. Tá? não foi a quase completa destruição do Partido dos Trabalhadores. Cara, muito boa aquela parte que, A tipo, esquerda o Temer ideológica assume o como palanque e ele aos fala, olhos tipo, do brasileiro eu sou o médio. Venom, tá Muito ligado? menos o crescimento de It's novos Temer movimentos time. conservadores e liberais que estavam tentando ocupar esse It's Temer time. vácuo ideológico. Não. Caralho. o fato Como a mãe falei, fazendo Molotov é bom. da votação na Câmara Depois desvendaram que os Molotov era fake, né? Mas ninguém lembra dessa parte. Porque o resto foi tão absurdo que ninguém lembra do Molotov. É tão absurdo. Cara, tipo assim, se o cara mente que ele fez coquetel Molotov, já é um absurdo, tá? Já é possível que ele seria demitido só nisso. Mas o que ele fez foi tão absurdo que ninguém nem lembra dessa parte. O cara conseguiu fazer algo ainda pior. É o Buraril, mano. 6 e Bueril. 17 de abril. Bananil. O fato mais importante foi a apresentação do futuro presidente da República para todo o país em rede nacional. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. PSC, mano, era do... Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela Contra o kit gay. liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias. Como vota, porra? Eu gosto Por um Brasil. Não, olha o Eduardo, mano. O Eduardo tá sendo frio. Acima de todos, o meu voto. Quem tá fazendo ali, mano? Que porra é aquela ali? Jair
Messias Bolsonaro. É o típico político brasileiro eleito em 8 eleições consecutivas pelo seu curral eleitoral formado por militares cariocas e suas famílias. Ele, por toda a sua longa carreira, nunca teve uma ideologia Como vota, clara. deputado? Ele não foi liberal, afinal Como votou que contra a vota, privatização das deputado? telecoms na década de 90, foi oposição do Plano Real e da reforma da Previdência. Augusto Em Destroyer sua for longa esquerdalha. carreira, ele nunca levantou sequer um dedo no Congresso para criticar o aumento do gasto público ou da pilhagem feita na riqueza da população mediante impostos. Muito pelo contrário, ele sempre defendeu os interesses do funcionalismo público Essa com foto é unhas clássica, e mano. dentes, pois era essa escória que garantiu seu carguinho público. O governo tem insistido, através de seus líderes, que os servidores não vão ter perdas. Mas ele Isso, não mano, usa, esse cabelinho de da mesma Justin Bieber aí, fórmula cara, que que usou velho, para achar a ele média lançou, do ele salário lançou. desses servidores, para calcular, para revisar as tarifas públicas. Ele as deixa soltas, livres. O poder aquisitivo, por exemplo, de um terceiro Caralho. sargento, dava para pagar 4 Ó o mensalidades buque de uma faculdade no mês de janeiro. E agora passou para Segura o 2 brinco. mensalidades. A gente nota, então, senhor presidente, uma queda do poder aquisitivo de aproximadamente 50% desse servidor. O seu suposto conservadorismo chucro sempre foi raso e da boca pra fora. Ser favorável ao armamento civil, defender a família e os bons costumes não vale de nada quando você fez parte da base do governo Lula e Dilma entre 2005 a 2016. Mas esses pontos nunca eram questionados pelo antigo novo nicho político que havia crescido no Facebook Olavo de no Carvalho. início da década. A direita nacionalista que migrou das comunidades do Orkut para os grupões de Facebook tinha o Olavo de Carvalho como referência acadêmica Nossa, e herói, Enéas rapaziada. Carneiro o ideal de político, e Bolsonaro não era nenhum, nem outro. Ele não tinha ideias. Ele era mais um político genérico do Centrão que eventualmente soltava uma frase aqui, outra ali, como na hoje famosa entrevista de 1999 na Band, em que ele defende a sonegação de impostos, o fechamento do Congresso, o fuzilamento do presidente e um golpe militar. Mas obviamente, não foi nesse período que ele se torna reconhecido por esse nicho. Bolsonaro passa a ser visto como um potencial candidato a presidente. Já, ó, Fernando. Somente o senhor vai fazer cada brasileiro marchar junto ao heterossexual, homossexual, cristãos, protestantes, umbandistas, judeus, ateus, professores, policiais, bombeiro, lixeiro, qualquer um que venha, que vê está sobre manto sagrado de um de ser. Presidência por essa bolha Coisa após as linda. suas participações no CQC. Sim, é sério, calma, eu vou explicar. Até a estreia do CQC em 2008, ninguém sabia como um político realmente era. As redes sociais não eram nada parecidas com o que são hoje e o que nos restava era a televisão. E as entrevistas que esses Tudo culpa do congressistas Rafinha Bastos. davam eram para jornais sérios, discutindo assuntos de suposta relevância nacional. Quando surge o CQC com o objetivo claro de fazer de tudo para tirar aqueles parasitas da zona de conforto com perguntas importunas, foi um choque para os ratos e para o público. Entrevistas que alfinetam os excelentíssimos já haviam acontecido no passado, mas nunca semanalmente em horário nobre. O ponto é, Bolsonaro no início da década de 2010 não havia se blindado com assessores de imprensa para tentar passar a imagem de bom moço como todos os seus coleguinhas haviam feito depois do nascimento do CQC. Ele se manteve o mesmo homem que aparentemente sempre foi. Se em 1999 ele defendia um golpe militar em rede nacional, em 2011 ele criticou publicamente a Comissão da Verdade em rede nacional. Some isso a sua abertura à imprensa, ele não negava entrevistas, diferente dos seus colegas deputados de rabo preso. Ele sempre estava à disposição. Esse cabelinho de não quem dá, mano, quisesse coisa é o entrevistar, brilho de anime. não importando o teor das questões, ele as responderia sem pensar muito, de bate pronto, muito diferente de hoje em dia. E uma pergunta que aconteceu de lá pra cá. Bom, lembre-se que nós ainda estamos em 2012. A internet ainda era só mato. Apenas 40% da população tinham acesso à rede e essa tecnologia era ignorada Tá maluco, pela sal de elite que fag não nessa compreendia porra, o hein? seu potencial. Nessa altura, Jair Bolsonaro já era figurinha marcada do CQC e uma direita nacionalista em franca expansão aos poucos já começava a ver esse cara como um potencial representante dos seus interesses. Detalhe, essa direita nacionalista muito diferente de hoje não tinha nenhum tipo de concorrência Nossa, de Nando ideias Moura, com velho, esquerdistas clássico. ou liberais. Era basicamente eles no canto deles, Nando Skin discutindo clássico. entre eles e organicamente angariando novos membros. Nando A crise Before econômica que dava Morbius. seus primeiros passos em 2010 foi o combustível que inflamou o descontentamento geral da população com a esquerda que comandava o país desde 94. Essas pessoas que nunca haviam pensado em política ou ideologias passaram a ver na direita a solução dos problemas do Brasil e uma nova geração de militantes começa a brigar por espaço no debate Terceira público. via. Os protestos de 2013 são um exemplo empírico Terceira dessa via, Renan transição. Santos. Nos primeiros dias, quem ditou os rumos e pautas dos protestos foi a esquerda radical representada pelo movimento Passe Livre, que defendia a redução imediata do preço da passagem e, obviamente,
o passe livre. Mas o que essa esquerda queria mesmo era que o governo do PT bancasse Quando as eu reformas jingle. que a esquerda sempre pediu, como a taxação de grandes fortunas, Caralho, taxação mano. de heranças, estatização Queria de dar uma empresas e ainda mais direitos trabalhistas e outras palhaçadas. Mas no decorrer dos dias, mais e mais pessoas sem qualquer ideologia vão às ruas para lutar contra a corrupção e as demais mazelas do cotidiano brasileiro, emplacando o slogan "não é só pelos 20 centavos". E essa foi uma brutal mudança de perspectiva que a esquerda não havia previsto. Aquele movimento pequeno e coeso estava Hoje em dia a começando a se passagem tornar 10 reais uma grande e dedada confuso, que tu ao toma. passo de que recém-convertidos Ninguém à faz direita porra nenhuma. começam a ir para as ruas enrolados em bandeiras do Brasil e fardando camisas da CBF. Um novo slogan é emplacado. E o movimento "sem partido" enterra qualquer resquício das motivações iniciais Uma dos gozada no protestos, ombro ainda de um expulsando os punheteiro ainda partidos no ônibus. políticos e outros movimentos sociais como CUT Puta e que MST para pariu. fora. As jornadas de junho acabam em ruído. Ninguém havia conseguido emplacar sua narrativa, mas havia um grande e explícito perdedor nessa história: a esquerda, que pela primeira vez desde a redemocratização havia realizado left que eles são wing. minoria, muito barulhenta, mas ainda assim são uma minoria. E a sua voz estava sendo suprimida com os berros de outros grupos no debate público. O governo Dilma e o PT como um todo foram os maiores prejudicados nessa história. Mesmo vencendo as eleições de 2014, eles jamais iriam recuperar a popularidade ganha durante o regime Lula, de apenas alguns anos atrás. E onde estava Bolsonaro nessa história toda? Ganhando popularidade entre essa nova direita que nasceu nas manifestações. E por sinal, o meme Bolsonaro 2018 na verdade nasceu em meados de 2012 como Bolsonaro 2014. Mas obviamente nessa altura do campeonato nem mais lunático nacionalista levava isso a sério. O Jair sai novamente como candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e vence em primeiro lugar com 464 mil votos. Um crescimento espetacular, tendo em vista que nas eleições de 2010 ele havia sido o 11º candidato mais votado. Todas as suas mitadas do passado, como a De legenda dele, né? Isso é um fato novo, né? entrevista de 99 Cara, tô para a falando, Band, as PT suas mentiu pra recentes gente. participações no CQC e Super É tudo mentira nesse país. tornado a base da sua que a campanha gente conheceu o eleitoral. Mas imperador, diferente de obrigado, todos os imperador. outros candidatos, quem produzia o material de campanha para ele eram os membros dos grupos nacionalistas do Facebook, que aos poucos começavam a migrar para o Caralho, WhatsApp. mano. Mas Camisa não do só Sérgio isso se Moro. faz um candidato. Uma nova faceta do Bolsonaro começa a ser exposta na internet. Mesmo sendo um político com quase 3 décadas, recebendo um gordo salário e dezenas de penduricalhos, ele se apresentava em público como um homem simples, o tiozão do Zap. E isso conquistou um novo eleitorado, desapontado com as políticas do Ele PT, tinha- que não mais acreditava que aqueles políticos faziam parte do povão, mesmo que eles nunca tenham feito para começo de conversa. Bolsonaro estava no lugar certo e na hora certa, e meio que sem querer havia criado um novo jeito de fazer política que pegou a elite da época totalmente desprevenida. E a partir de 2014, as coisas só iriam melhorar para ele. A Operação Lava Jato estava destruindo os pilares Fala do de Kit Gay, sustentação do o Partido dos imperador. Trabalhadores Caralho. bem embaixo do nariz de Dilma Rousseff, que não teve capacidade de estancar esse estrago, mesmo tendo o STF no seu bolso. Os maiores aliados do governo estavam sendo presos e apertados até contarem mais, com aquela lei que a Dilma aprovou em 2013, se tornando um verdadeiro efeito dominó. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta de ver, é rico e político sendo preso. A Lava Jato havia caído nas graças de boa parte do povo Que bom. e a cova do PT foi aberta de vez. Se em 2013 já não lhes restava Opa, muito peraí que bugou a tela O aqui. brasileiro gosta disso, né? Gosta de praia, bunda Brasileiro que e se lixe. político sendo O Brasil- preso. prestígio popular, Pronto, a partir calma, de 2015, calma, Felas. não dava mais pra voltar atrás. O colapso era iminente. Os aliados do Centrão debandaram, os aliados da esquerda descolaram sua imagem no PT. Qual e canal? o povo queria Imperador? a cabeça de Dilma em uma estaca pela crise Impera, na verdade. econômica que havia lançado Depois eu mando o 10 link. milhões no desemprego. Esse desastre anunciado havia dado à direita como um todo, liberais, conservadores, nacionalistas, separatistas, monarquistas, anarcocapitalistas e outras dezenas de vertentes distintas, material infinito para divulgar as suas ideias, se pautando no fracasso homérico da esquerda. Na em época aí, todos o John os era- sentidos. o John era A nova ANCAP direita ainda, né? brasileira cresce se alimentando do cadáver. Ainda é, né? Só que agora ele não é E radical, mas Bolsonaro agora ele é estava lá moderado. fazendo a sua campanha presidencial. Agora ele é Moderado. ANCAP incubado muito agora, né? antes de todo mundo. É. David, I know you're a sophisticated The guy. Joker. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. Is just me or the world outside is crazy?
As coisas estavam meio instáveis no planeta entre 2014 e Cabe 2017. passivo, né? As consequências da crise financeira de 2008 estavam implodindo a zona do euro a partir da Nessa Grécia época a Conza tava Portugal. explodindo, A tá, eleição rapaziada? de Trump Quem na comprou América Conza foi um nessa golpe época aí, sem puta precedentes que do pariu. establishment. E a guerra civil na Síria lançou na Europa mais Hoje de tá em Dubai. 2 milhões de refugiados, servindo de palanque para uma direita identitária que estava inerte desde 45. Novas narrativas estavam Ben sendo Shapiro. construídas nesse período e tudo Caralho. isso, de certa forma, acabou sendo importado para cá por influenciadores da nova direita, que em grande parte haviam surgido a partir dos protestos de 2013. O Olavo de Carvalho... Vamos ver quem é de direita de verdade. Vamos ver quem que são os direitistas. Vamos ver, Bira, se você passa no teste. Você tem que reconhecer pelo menos 5 influenciadores de direita aqui. de certa forma, acabou sendo importado para cá por influenciadores Eita. Kim Kataguiri. da nova direita. Quem é esse, cara? Que isso, não sei, Guto Cronosfera, velho. Que em grande Kim Kataguiri, Guto Cronosfera, o Whindersson Ceará. parte haviam surgido Uma Capiçu, mano. Ancapsu. Ancapsu. Cadê o William Nova? Letícia Giraquim. Letícia Chiraqui protestos de 2013. e Nando Moura. O Olavo de Carvalho só E o Lavo, né? Direita travequeira inteira, mano. Mainstream Caralho. que servem de alicerces ideológicos na campanha presidencial de Bolsonaro. Mas não se engane, as pessoas tendem a supervalorizar Esse aí, esse de direita, mano. Direita radical. Ah, eu lembro. Putz, eu sei. Ah, André Marinho. eu tô ligado quem é, mas eu não lembro o nome. É isso. a influência desses indivíduos na eleição do Messias. É claro, é óbvio que eles conseguiram conquistar alguns milhões de votos. Quando o Mas Nando eles são e o Bolsonaro eram muito amigos esses ainda. caras Caralho. falando de conservadorismo Saudade e dessa. racismo cultural. Porra, O época brasileiro boa, né? médio é burro demais pra entender juros Que bugalho, simples. Quanto mais André Marinho. discutir ideologia, o brasileiro vota no populista que fala melhor. E nos anos que antecederam as eleições de 2018, o mito foi o candidato mais eloquente e a sua propaganda pessoal foi a mais eficiente. Ele se aproveitou de um momento em que a inclusão digital infelizmente veio pra ficar e qualquer boomer de 35 anos tinha um smartphone com WhatsApp e Facebook. Os vídeos de imitadas foram impulsionados pelos algoritmos das redes sociais. Cara, essa época era boa, vídeo espalhando imitada, vírus mano. Que arrancaram gargalhadas do brasileiro. É médio, isso, cansado Facebook- de política, Facebook não elegeu é o pra menos. O Bostil estava que foi, né? completamente falido. Milhões de desempregados e a Selic em alta comendo todo o nosso poder de compra. Um bando de socialista histérica de 14 anos portando um iPhone chamando todo mundo que não fosse canhoto de fascista. O clima não era dos melhores. Coxinhas versus mortadelas. Época boa, mano, Quem valia ia pagar tudo. o pato da Fiesp, inflado na Paulista durante os protestos em defesa da Cara, Lava esse Jato e patinho da aí PEC era do foda, teto. velho. Caos e miséria. Esse é o resumo do Brasil desde o golpe republicano. Pô, onde o cara ficava puto, ele... Tipo assim, o Elite hoje em dia, por exemplo, ele foi cancelado. Antes o cara ia chegar e pegar uma marreta e quebrar uma concessionária da Ford, tá ligado? Nessa época era melhor as coisas. Nasci na geração errada. Bolsonaro surfou essa onda de Mas desprezo deixa- pelas instituições se apresentando como um outsider, mesmo depois... Será que vai ter, tipo, daqui uns 10 anos, do seu- Pô, nasci na geração errada, cara, que merda. Queria ter vivido essa época, né? Kim Kataguiri, meu ídolo. Kim Kataguiri vai ser Enéas, né? Daqui uns anos. Quando ele morrer, tá ligado? filhos pra mamar Caralho. nas fartas tetas do governo, que ele mesmo estava mamando há 30 anos. Ele falava uns absurdos, não era muito inteligente, mas foi capaz de conquistar o coração machucado do brasileirinho. que Essa viu foto é sua muito clássica, né, qualidade essa de vida foto. despencar depois do fim do estado Eu de já vi o Impera citando o Distopia, eu tô ficando maluco. Ele citou aqui, eu não entendi, mano. Só se eu perdi. Caralho, acho Tá que... doidão o senhor As Mustache e o pessoas Ruben bancando pelo boom das Fritz. commodities na década passada. A realidade é que o único mérito do Jair nesse processo todo foi se aproveitar da sua popularidade orgânica na internet. Internet, essa coisa que os partidos e a mídia tradicional nem sabiam o que era. Eles ainda achavam que o tempo de televisão importava. Mas ao fim do primeiro turno, quando eles perceberam que o PSL, um partideco completamente insignificante, havia conseguido 52 assentos Não na nesse vídeo, Câmara foi de em outro. Deputados, se Ah, tornando meu, em apenas arruma uma então, vê se única consegue eleição achar. o segundo maior partido do Congresso. E Jair Bolsonaro
foi para o segundo turno na frente do candidato do PT. Foi aí que a elite política e midiática realizou que eles haviam cometido um gravíssimo Esse take foi erro. bom, mano. Tá, não foi só um. Foram vários, mas eu só vou falar de 3. O primeiro foi ignorar o peso da internet. É verdade que a eleição de 2010 tecnicamente foi a primeira em que a rede mundial de computadores teve alguma participação, mas nem de longe ela chegou a influenciar algo. A disputa política foi feita como sempre na mídia tradicional, e dos grandes partidos, aquele que foi mais longe na propaganda online, bizarramente foi o PT, com seus maves atacando tudo e todos e com um desvio de dinheiro da campanha para Dilma Bulada tentar fazer a figura bizonha de Dilma Rousseff mais palatável. Mas no fim, tudo isso teve pouco impacto. Agora as coisas foram completamente diferentes nas eleições de 2014, porque lá a internet já havia chegado na metade das residências do Bostil e pelo menos nas grandes metrópoles a vida online já estava começando a se misturar com a vida real. O antipetismo que surgiu nas ruas durante as tempo do jornadas PT de acabou. junho migrou para as redes e se estruturou. O acirramento Tempo da do disputa PT entre Aécio acabou. Neves e Dilma Rousseff naquele segundo turno de 2014 não Cara, foi era assim o debate antes, mano? Que foda, parece Batalha da Aldeia. É, Batalha de Rap, exatamente. Você tá rimando. Segundo Ah, o turno, Aécio Nasce filho na- da... Ah, pela competência do PSDB ou pelo carisma do cheirador de Feliz. é papel foi causado Que isso, é batalha de rap? pela repulsa que o povo tinha Caralho, do Partido dos mano. Trabalhadores que estava Nossa, essa é a crescendo época na errada. internet mainstream, fomentada pela Tá nova maluco. direita, mas ainda assim, os grandes partidos ignoraram esse fato e foram pegos completamente desprevenidos em 2018 com a campanha de Jair Bolsonaro. Enquanto Geraldo Alckmin se fartava com 11 minutos de TV todos os dias, Jair Messias possuía míseros 18 segundos. E isso foi Tinha que ser suficiente para 17. que os especialistas de política conclamassem a plenos pulmões na Globo News e variantes que Bolsonaro não tinha a menor chance de chegar ao segundo turno, mais ou menos como os especialistas americanos garantiram que Trump jamais venceria a eleição de 2016. Se na mídia tradicional a campanha do mito era insignificante, nas mídias sociais a coisa era completamente diferente. Nesse campo, Bolsonaro Cara, que não é. absolutamente Não conhecia um ser humano que não votou no Bolsonaro em 2018. mas muito Também, diferente mano. dos Tinha um. partidos Se tava na internet e não votou no Bolsonaro em 2018, tá mentindo. Tá mentindo pra simpatizante caralho. No mínimo. na moral. que não possui Ou não- nenhuma ligação financeira Ou com dormiu seu que nem partido. eu, né? Eu dormi. Pelo menos a gente acha que Infelizmente. sim. Houveram bots. Comprei um Que fuzil pra Você botar dormiu? na... material, mas eu vou contar É, eu pra comprei um você fuzil pra... seguinte. Não foi só a campanha do Bolsonaro que Mas usou bot. dormiu, Não, todos não, os partidos usaram, mas apenas É, não uma lembra da moda campanha não? Que os caras compravam arma pra poder apertar as urnas com arma? Tu não viu esse vídeo não do cara? Ah, verdade, eu lembro. Bom demais. Bom demais, bom usando essa demais. ferramenta. Se fosse tipo assim, com o Bolsonaro era a Rama e com a Haddad era uma madeira de piroca que o pessoal tava votando. Só que não tinha madeira de piroca o suficiente pra comprar e o Bolsonaro venceu, tá ligado? Eu acho que essa é a minha análise, essa é a minha análise política. Bolsonaro nesse momento não era apenas um Se vencesse mais candidato, uma madeira de político piroca, o Haddad ia tradicional ganhar. com décadas de carreira. Na Jair moral, Messias Bolsonaro Tava em era, falta acima no de mercado, tudo, né? um Tava todo mundo bravo. enquanto seus adversários, coitadinhos, eram apenas meros políticos profissionais. Um bot pago que replica propaganda desenvolvida por uma agência de publicidade no Photoshop toda bonitinha não vai ter uma fração do engajamento que um bot que replica um meme. Nós damos o por cu pro um adolescente Bolsonaro. de 14 anos, um celular intermediário, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente na internet. As pessoas percebem e Não ignoram entendeu ainda, ideias que são caralho. muito profissionais, mas valorizam e replicam o amador mal feito. Enquanto Fernando Haddad pagava de bom moço, Bolzedong. vice do Partido Comunista Muito para a missa, foda. o Bolsonaro gritava vamos Não, não. fuzilar a petralhada. Esse é em cima muito de um bom esse caminhão. vídeo aí. Enquanto Cara, um até o maior virou petista chacota, vai gostar desse o vídeo, não outro tem como. gerava discussão, brigas, risadas. Cara, do nada, E, acima de me tudo, sobe no palanque. engajamento. Com um orçamento de Pega a campanha porra de uma ridículo câmera, um comparado tripé. aos seus adversários, Jair garantiu seu Vamos lugar metralhar no a segundo petralhada turno toda. fazendo campanha online. Teve uma facadinha ali que ajudou. Cara, na época eu acho que ninguém reagiu muito radical quanto a isso, né? Se ele fizesse isso hoje em dia. E chegamos Nossa. ao segundo Oxe. erro. O Você vê quando que mudou em muito 4 anos, né? Mudou colasso muita em coisa. imagem do É, Lula. mudou Os- tudo. os políticos Lula mudam é o nome bastante. do partido, A gente varia mas tudo. naquela altura do campeonato, essa não foi uma boa ideia. Por todo ano, o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores não era Fernando Haddad, mas sim Luiz Inácio.
que nesse momento estava preso por corrupção, condenado na Lava Jato. Guarda essa informação que eu vou contar um outro segredinho. O brasileiro médio pouco se importa Lava com Jato da democracia. CIA, né? Se amanhã acontecesse um golpe militar e o exército prometesse saúde, segurança, educação, garantia de emprego, renda universal e 3 churrascos por semana em troca das suas liberdades individuais, quase ninguém ia sair na rua pra protestar. O povo mesmo ia bater palma e comemorar, mas o brasileiro odeia político corrupto. O Lula tava preso por corrupção, automaticamente metade do Brasil queria mais que ele se acabou, tá ok? O PT tentou emplacar a narrativa que o Lula era um preso político e que a democracia brasileira tava morrendo e ninguém ligou. O PT manteve esse discursinho até os 30 minutos do segundo tempo com o slogan Haddad é Lula. Quando eles perceberam que isso não estava funcionando, que o Lula não seria solto, que o partido tava rachado quanto à escolha de um clone, o Haddad era completamente desprovido de carisma e não dava mais pra colocar outra pessoa no lugar. Quando o partido finalmente percebeu isso, já era tarde demais. O PT só chegou ao segundo turno porque ainda é o maior partido do Brasil e muita gente ainda acredita que o Lula foi o maior governante da história. O Partido dos Trabalhadores fez de tudo para perder essa eleição. E o último erro da oposição que garantiu a eleição do Bolsonaro foi a mídia. A mídia tradicional elegeu Bolsonaro não fazendo campanha pra ele como em 1989 com Collor, 1994 e 1998 com FHC ou 2002 ou 2006 com Lula, mas sim atacando Bolsonaro de maneira desproporcional desde o primeiro segundo da corrida eleitoral. O quarto poder na ilha de Veracruz nem sempre foi subserviente ao governo. Durante o período imperial, a imprensa, principalmente a imprensa republicana, criticou o governo brasileiro sem medir palavras. A figura de Dom Pedro II era constantemente caçoada pelos jornais do Rio de Janeiro e nunca houve represália por parte da coroa contra essas empresas e jornalistas, porque Dom Pedro acreditava e defendia a liberdade irrestrita da imprensa de fazer o seu trabalho. Atitude completamente diferente Monarca das baiano, ditas basicamente. republiquetas latino-americanas Esse era Dom comandadas Pedro, por monarca baiano. ditadores da Terra do Fogo até a fronteira com o Texas. Mas, como tudo que é bom, uma hora acaba. E a liberdade de imprensa acabou junto com o Império. E o óbvio aconteceu. Durante a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta república, jornalistas foram perseguidos, jornais foram fechados e todas aquelas vozes da mídia que ousaram discordar do governo da sua época, Avante, punidas. Seja monarquista, comunista, liberal, nacionalista, se aquilo que você publica diverge da atual narrativa do governo, você automaticamente se torna um inimigo. Mas para ser justo, a Sexta República não perseguiu abertamente a imprensa, porque ela já havia sido adestrada nos últimos 100 anos anteriores com censura e concessão pública e já tinha aprendido muito bem qual era o seu devido lugar, de puxar o saco do governo atual e do mais provável a vencer durante o período eleitoral. E assim foi por quase 3 décadas, até 2018, quando esse meta foi quebrado. Jair Bolsonaro representava um risco. Não uma democracia, porque de fato ninguém Esse cara parece uma bolsos. Ah, que isso? Nem parou. Cara, olha a camiseta dele. Minha cor é a Brasil. Risco. Não a democracia. É o negão do Bolsonaro. Negão do Bolsonaro. Mamberói do Bolsonaro. Mamberói do Bolsonaro. Classe artística como um todo. A plataforma de campanha do mito era de vamos acabar com a mamata. Nessa mamata, o dinheiro da Rouanet e cotas de publicidade das estatais estava incluído. Mas não pense nem por um segundo que o Messias se importa com o dinheiro roubado do cidadão. Não, não, não. Ele queria mesmo era secar a fonte da mídia esquerdista para Tu viu essa porra que ele respondeu, cara? Não, não, não. Ele queria... Alguém lembra? Quem que foi que ele respondeu, mano, com esse vídeo aqui? Acho que foi a Anitta que ele mandou. Tá, foda-se, mandou esse vídeo dele dançando. Dele não, Não né? lembro. Alguém tem esse Twitter, cara? Esse tweet? Algum fã do Império aí que é historiador? Deve ter, né, mano? Não é possível. Os caras têm tudo do Bolsonaro, não é possível que não vai ter isso aí, né? Foi a Anitta que ele respondeu, a Luísa Sonza, sei lá, alguma blogueirinha. Para financiar a mídia
menos esquerdista. Porque se há uma verdade sobre a imprensa e classe artística mundial é que 98% deles são no mínimo social-democrata. E com essa Beleza, postura Mustache. afrontosa contra os seus inimigos ideológicos, a guerra foi declarada. O medo de perder mais da metade do faturamento crescia na imprensa, em paralelo com o crescimento das intenções de votos do Bolsonaro. Os militantes de esquerda, fantasiados de jornalistas, passaram a publicar dia após dia mais e mais matérias difamatórias contra o Jair. Tudo isso com o aval do chefe capitalista que sabia que no caso de vitória do Frochonaro, o dinheiro do governo iria se reduzir muito. E o Jair, ciente disso tudo, intensifica seus ataques contra a mídia. O clima fica ainda mais tenso quando a Globo resolveu partir pra guerra. Porque no início de 2018, só portalzinho Globo lixo, meu. como o UOL, Carta Capital, Brasil 247 estava atacando o Bolsonaro diariamente. Quando a Rede Globo pula de cabeça nessa briga de foice, trazendo consigo a mídia tradicional séria como Folha série e de Estadão, Fabiano. é aí que a coisa fica feia. E meio que garantiu a eleição do Bolsonaro. Porque essa mídia tradicional cometeu Cara, não tem nada de gravíssimo socialismo erro no de Pocket não Champ, na focar moral. suas críticas em pontos válidos. Uma crítica ao da vídeo, mano. campanha. Existe? Não dá mais. Pontos que teriam Ah, existe, potencial né? de destruir a sua candidatura. A gente falava É muito isso, vou me filiar agora. Seus quase 30 anos mamando no peito do governo. Vivi a minha vida inteira sem Eles saber. optaram por colocar um Do socialismo Pocket Champ. O Olavo falou isso. Essa foi a última fase dele, tá ligado? Caralho, ele falou exatamente holofote isso. nas alucinações da classe artística. Ora, porra, sem vivi a vida medo do inteira Leblon. sem E aí saber. que a coisa descarrilha Os de socialismo vez, pode porque ser. agora um bando de artistinhas descolado da realidade um palanque pra atacar o seu espantalho Ele falou isso pro Michel imaginário, Temer, chamando ele todo Rei Morbe. apoiador do Ele mito falou de isso. fascista, racista, machista e outras ofensas genéricas. E essa não é uma técnica eficiente para virar voto. Especialmente quando os redutos direitistas da internet já tinham reunido um massivo acervo de atitudes e falas controversas da classe artística e criando assim o seu próprio espantalho. Esse catálogo foi construído nos anos Gregório. anteriores às Que eleições análise, de 2018 e é Essa imenso, banda é boa, mano. mas apenas como um Ai. exemplo do que circulou Como é que é, nos Rainhas grupões Aborteiras? do Zap Zap durante as eleições. Temos o clássico Peppa, macaquinho, Pepe, Putinhos com o Aborteiras. dedo no furico do É verdade. coleguinha, ou o LABT, em que crianças são incentivadas a tocar um homem nu, e o famigerado Cream Caralho, lembra Zone, dessa que porra. colocou o MBL no Zap Zap dos tiozões. Para o Criança direitista Santander. médio, que provavelmente iria votar no Bolsonaro em 2018, artista não passava de um maconheiro pedófilo que quer transformar os seus filhos em gays militantes. E a coisa só iria piorar Isso é verdade. quanto mais perto chegava das eleições. O Só movimento fotos até Ele agora, Não hein? foi Caralho. o último prego no caixão da mídia. Artistas ricos, militantes partidários e intelectuais de esquerda convocaram protestos no Brasil inteiro contra o Jair, antes mesmo do primeiro turno. E esses protestos receberam ampla Ele não cobertura era e bom. apoio porcamente velado da mídia tradicional, coisa que afastou ainda mais o potencial eleitor do Bolsonaro. Afinal, milhares de estudantes universitários burgueses estavam na rua te chamando de fascista pra baixo. Enquanto do lado 17 o pau torava, os outros 12 candidatos eram apresentados como meros candidatos. As suas agendas de campanha eram noticiadas, as suas declarações eram publicadas sem críticas editoriais, Romário. salvo Ciro Gomes, que passou meses alfinetando o PT e eventualmente sofria um comentário mais duro de jornalista, mas nada que chegava aos pés dos ataques diários que Bolsonaro sofria. E o povo percebeu isso. O povo se irritou com isso. E o povo se tornou cético com a mídia por causa disso. Mídia essa que via sua No Brasil, credibilidade acordou. desmoronar desde a Lava Jato. Mas naquele caso a campanha de descredibilização Cara, acho que esse- foi emplacada sem sacanagem. pela esquerda que havia colocado Tá na chegando no frente final, do né? Globo, Acho que é um dos melhores vezes que eu já vi, mano. outras mazelas da nação. Caralho, mano. Qualquer esperança da mídia Melhor que tradicional do Mr. tentar Beast. desmentir a campanha de desinformação do gabinete. Acho que eu nunca vi um vídeo do Mr. Beast inteiro, porque eu não gosto Eles dele. poderiam passar semanas Tem no comentário falando dele do que a São mamadeira Bolsonaro. de piroca do Haddad Ele era já era direto mentira, fazendo. ou que o suposto kit gay Aí, não fala do tinha kit gay, fala do menor kit gay. chance de Não, entrar no peraí. currículo escolar. Vou voltar aqui um pouco. O vídeo Olha, inteiro foi pra por isso. água abaixo. Eles poderiam passar semanas falando que a mamadeira de piroca do Haddad era mentira, ou que o suposto kit gay não tinha a menor chance de entrar no currículo escolar das crianças. Kit Eles gay. poderiam refutar todas as fake Cara, e news pior que o Kit Gay era um quadrinho, né? Era tipo um quadrinho francês sobre 7 dias por semana que não iria adiantar. educação sexual, né? Só Eles estavam foi- vendendo no Brasil sem faixa etária, eu acho, uma parada assim. Muito doido. Olha essa foto, mano. Que isso, cara? Vivendo verdades aí, cara. Que boa informação. Literalmente eu, cara. Caralho, alguém salva essa porra, velho. Puta que pariu. Da hora. Oi, manda essa foto aí, em pé. Imagina. Caralho. Cara, quanto mais você olha, mais absurdo fica, mano. Que legal. Caralho, mano. De nada. Não tem como porque ser o eleitor montagem. do Messias
não assistia. Eu acho que não é mesmo, não, cara. É bem possível que não seja. A Folha de São Paulo Claro que não é, e mano. outros jornais. O Carlos não ia eles cair em passaram a montagem. se informar no grupão de Zap, em mídia alternativa, como antagonista e o já falecido Terça Livre. Todo esse povo tá lá até hoje. Ripe Alan Fim da Santos. suposta contagem de votos no dia 28 de outubro, fim do segundo turno, a atitude beligerante tanto do mito quanto da imprensa permanece. E o dura Abrinista até pintando o hoje. celular de E se o cara. bolsonarismo ainda tem alguma força depois desses trágicos 4 anos, é dessa guerra aberta da imprensa versus executivo. E se ainda há a menor possibilidade de vitória do Frouxonário em 22, pode botar na conta da Rede Globo, porque é culpa da burrice deles e do resto da mídia bostileira. Cara, esse vídeo aqui derrubou todo o canal Castanhari. Puta que pariu, mano. Nostalgia é o caralho. Imperador. Não, eu acho que Castanheira nunca fez um vídeo de tamanha Se qualidade. torna presidente em 2018 porque ele se aproveitou de um momento único, em que pela primeira vez o brasileiro médio desprezou o governo Robocop, e os seus foda. integrantes. A facada ajudou um pouquinho, impedindo que ele falasse, mas mesmo Ajudou um sem ela, pouquinho, hein, mano. a sua vitória era óbvia. Apenas os mais cegos Tomou o Léo diziam ali. o contrário. O desastre que foi o governo Dilma pavimentou o caminho trilhado pelo Messias desde 2010, diretamente à rampa do Palácio do Planalto em Pra 19. mim, o melhor encontro do Bolsonaro é com o Xi Jinping, mano. Xi Jinping, né? Que ele dá uma camisa do Flamengo pro presidente da Nossa, China. que Ai, cara, isso é completamente surreal, mano. Cara, tipo assim, a China, todo mundo sabe, pô, guerra comercial, não sei o que lá, a China. Potência mais, né? Poxa. Aí tá, o presidente do Brasil, né? Mas as economias do mundo vai lá e a gente, poxa, o que ele vai fazer com o Xi Jinping? Ele dá uma camisa do Flamengo, mano. Cruzou todo o Que continente. isso? por Nas décadas É. perdidas da Bom demais, deprimente história desse país, o catastrófico governo Bolsonaro pavimentou o caminho para a inimaginável em 2016 Jinping falou que ia votar no Bolsonaro reeleição esse de ano. Luiz Inácio Lula da Silva em Verdade. 2022. Essa é a história do teu país. Se Xi Jinping fosse brasileiro, Ou fica por aqui. Bolsonaro seria o vice dele. Ele falou, Rinhon, Rinhon, não sou nada do 2020. Como que ele falou? Rinhon, Rinhon, não sou nada do 2020. Caralho, que aula, Impera! Parabéns, Imperador Parabéns, mano, 57. parabéns. Já pode de pleno, mano. Striker, caralho. Caio. Caio. Lintress, Julek, Linkeres, Julek, no Rio. Caralho. Ai, que Muita porra. gente. Nossa, perdi a... Pera, Ele tem um vídeo sobre o 11 de setembro, eu vou ver isso aí depois. Bora ver depois. Boa. Microfone novo. Uma família, mano. Não, é verdade, falta só o bebê baiano, né? Mas de resto. State System Cap, Juliacão, Linkeres. Mano, produtores, tem tudo isso aqui, mano. Os homens do Cara, eu game. me senti voltando pra 2018, né? Me senti numa viagem do tempo. Também, mano. Me sentindo uma. Eu revivi várias emoções do ano de 2018 vendo esse vídeo. Parabéns aí, quem quiser o canal tá aí, ó. Impera. Inscrevam-se. Inscrevam-se no canal Impera. Obrigado, Impera. Sabe que o vídeo é bom, mano? Porque mesmo que você não goste de política nem nada, ainda ficou um vídeo engraçado e bom. Então, isso que importa, né? Quem não gosta de política no país que a gente vive? Jovens de direita, jovens de esquerda.